literatura não trata do que aconteceu, e sim do que poderia ter acontecido. Aristóteles, Poética. O passado não passa de um tipo de futuro que já aconteceu. Bruce Sterling, Guia do Usuário do Steampunk. Ações e palavras, o que fazemos e o que escrevemos são o próprio material que compõe a realidade. Antoine Frederico Louison, em missiva ao escritor Dante D'Agostini. Toca Livros e Caixa de Histórias apresentam A Lição de Anatomia do Temível Dr. Louison, de Enéas Tavares. Editora Leia, Casa da Palavra. Produzido em 2016 por Caixa de Histórias e Toca Livros Estúdios. Narrado por Joy Japi e Paulo Carvalho. Em um Brasil retrofuturista, onde serviçais robóticos e geringonças apocalípticas coexistem com o sobrenatural, o jornalista Isaías Caminha desembarca em Porto Alegre. Surgia monstruosa, como uma explosão doentia e mutante, nascida da liquidez, qual assombro evolutivo, para cobrir a prisão do infame assassino Dr. Antoine Louison. Desaparecimentos de integrantes da alta sociedade há mais de um ano assustavam os cidadãos da capital sulina, até que os esforços do policial Pedro Brito Cândido e de sua equipe levaram à prisão do responsável, aprisionado no lendário asilo São Pedro para psicóticos e histéricas. Na noite anterior à sua execução, porém, o facínora escapa, desaparecendo como um fantasma de folhetim. Acordei da noite turbulenta, com o barulho de uma sirene de emergência. Atônito e nervoso, pensei tratar-se, num primeiro momento, do sinal de incêndio. No mesmo compasso da litania elétrica, os gritos dos condenados em polvorosa faziam o lugar parecer uma casa de loucos na madrugada. À medida que Isaías embrenha-se no mistério do desaparecimento de Louison, passa a questionar seus próprios valores. Louison pareceu-me ainda mais admirável, trazendo à lembrança figuras do meu passado. Era como se aquele homem soubesse dizer os nomes das estrelas do céu e explicar a natureza da chuva e dos... Forja amizades improváveis. Prezado Isaías, diante da vista, tens duas escolhas: viver com medo ou caminhar em direção à noite, como eu e meus amigos temos feito já há certo tempo. Caso queiras unir-te a nós, esteja hoje à noite no porto, à frente do mercado público, atenciosamente, e junta-se ao Partenon Místico, sociedade secreta que reúne o imortal satanista Solfieri de Azevedo, o cientista louco Dr. Benignos, a médium indígena Vitória Cauã e os aventureiros do oculto Sérgio Pompeu e Bento Alves. Nota do editor. Anexamos à transcrição a carta do Dr. Antoine Louison, citada por Simão Bacamarte em sua reflexão. Tal decisão decorre da necessidade de diferenciarmos as preocupações admiráveis do alienista responsável pelo asilo São Pedro dos grosseiros modos demonstrados pelo monstro que acabou se revelando o estripador da perdição. Que o leitor use de discernimento. Carta do Dr. Louison ao Dr. Simão Bacamarte. Porto Alegre dos Amantes, 20 de julho de 1910.
caro senhor, tenho observado com disfarçada curiosidade o curso de seu trabalho no Asilo São Pedro. Não negarei ter vivenciado esperança quando soube que um homem distinto, vindo de outras paragens nacionais e estrangeiras, seria o novo responsável pelo antigo hospital, agora convertido em casa de tratamento para os alienados. Como leitor de Freud e Jung, aguardei sua chegada à nossa cidade com real expectativa. Não previ quão grave seria a minha decepção. Pelo que tenho visto das notícias e das conversas que tive com familiares que tiveram a infelicidade de submeter entes queridos ao seu tratamento, tendo depois seu acesso a eles vetado, São Pedro transmutou-se no que há de mais nocivo, ignóbil e perverso na aurora deste novo século. Um século tão extraordinário em invenções e horrores. Embora nomeie seu trabalho de medicina, penso que seus hábitos de pensamento e seus dispositivos de contenção e tortura empalideceriam a alma até mesmo de outrozes mestres inquisidores. Assim, quando recebi sua longa carta e o detalhamento, nem um pouco modesto, de seu potente e pujante trabalho, Dr. Freud teria muito a escrever sobre a reiterada utilização desse par adjetivo. Embora, se não estou enganado, ele já o escreveu num esclarecedor artigo sobre perversidade narcisística. Não pude conter um sorriso discreto. Não gargalhei por ser inapropriado diante das centenas que agora se encontram sob os seus cuidados. Neste momento, escrevo ao conselheiro do Estado, Sr. Henrique Lopes de Souza e Silva, seu velho conhecido, solicitando esclarecimentos sobre suas credenciais e informando-o de que estarei, a partir deste dia, decidido a fazer o que puder para reverter a situação do Asilo São Pedro. Em vista do expresso acima, são desnecessários quaisquer outros esclarecimentos sobre o porquê de recusar peremptoriamente seu convite. Sem mais a acrescentar, Dr. Antoine Frederico Luizon. Gravações robóticas do relato de Simão Bacamarte, 10 de agosto de 1910. Finda a reforma, o asilo pôde receber mais alienados. Esses, sem dúvida, terão o melhor tratamento sob as melhores condições. Dividido em 9 alas, São Pedro não mais figura um imundo círculo infernal, mas um purgatório em direção aos píncaros da sanidade, da saúde e da caridade. Totalmente limpos e detetizados, os pacientes agora carregam consigo, ao menos os que ainda têm mobilidade, visto a grande maioria estar confinada aos leitos ou presa às cadeiras sanitárias pela forte medicação, um moderno bolsão para suas necessidades fisiológicas. Sondas e tubos mecanicamente acoplados aos órgãos genitais e ao ânus propiciam uma higiene duradoura e benéfica. Apesar de tal aparelhagem ser inconveniente e às vezes levar a infecções e inevitáveis amputações, os benefícios são inegáveis. Os corredores agora têm a fragrância divina de detergente. Nosso único pesar nesses dias foi a internação do velho amigo Henrique Lopes de Souza e Silva por fomentar uma campanha
contra a minha administração. Pressionado como estava pelos defensores dos direitos humanos da cidade, logo ele, amigo de longa data e responsável pela minha vinda a Porto Alegre, quando recebi a intimação do governador, defendi meu pleito, dando aos meus acusadores provas inconfundíveis da loucura de Souza e Silva. Haveria prova maior de insanidade do que acusar um alienista e seu asilo? Arremetei minha defesa, mencionando que todo aquele que me acusasse de tal impropério também estaria sofrendo do mesmo mal-estar. O governador, que uma vez já fora acusado de safadezas de outra natureza, temeu nova acusação e convenceu o juiz da Intendência Federal a sancionar não apenas a minha inocência, como também a ordenar o confinamento de Souza e Silva. Este mostrou-se, graças a mim, um exemplar perfeito dos benefícios de nossos tratamentos. Ao chegar às instalações, Silva gritava e urrava ameaças contra minha ilustríssima pessoa e contra o que ele chamou de métodos depravados de tortura. Uma loucura! Depois de anestesiá-lo com um coquetel de calmantes e analgésicos, não demoramos a efetuar uma lobotomia e a remoção dos órgãos sexuais, fonte inconteste de toda aquela angústia. Depois disso, Souza e Silva tornou-se nosso cartão de visitas. Qualquer acusação contra nossa perícia é silenciada diante de tal impressionante visão de cura. Quer dizer, corra. Vou para a cama feliz, certo do benefício e presto à humanidade. 13 de dezembro de 1910. Hoje, como comprovação pública do excelente trabalho que tenho feito, fui contatado pelo delegado Pedro Brito Cândido, responsável pelo caso dos 8 desaparecidos, sendo o último a própria sobrinha do governador. Trata-se de um homem de uns 40 anos, outrora bem apessoado, sem dúvida, mas que hoje encontra-se algo alquebrado, com uma aparência desleixada. Além desses traços, que poderiam de imediato produzir conclusões elementares sobre solidão, ansiedade e ressentimento, trata-se de um caso típico de obsessão oral compulsiva, exemplificada pelo hábito de fumar um fedorento e desgastado cachimbo paraguaio. Apreciaria examiná-lo, mas achei melhor não lhe fazer tal proposta, visto a internação de Souza e Silva ter me ocasionado péssima publicidade. O investigador, imerso numa abjeta nuvem de fumaça, pediu-me a composição de um perfil criminológico do suspeito. Passou-me uma pasta com informações sobre os desaparecidos, todos homens e mulheres brancos de famílias respeitáveis. Uma lástima, pranteei. Perder dignatários de tal gema. Cândido deu de ombros, não concordando comigo e reafirmando que sua investigação não é sobre desaparecidos ricos, mas sobre desaparecidos, não importando classe social ou significância política. Corrigi de imediato o pobre, afirmando que, por certo, isso importaria ao celerado, em especial pelo fato de a escolha das vítimas revelar um translúcido modus operandi. Pedi 2 dias para a composição deste perfil. Nesses dias, sob o efeito esclarecedor e vivaz da cocaína,
às vezes somada a pequenas doses de láudano. Escrevo aquele que será lembrado nos anais da criminalística como uma obra-prima de dedução comportamental. Lê-lo-ei agora em voz alta para que meu secretário robótico possa registrá-lo. Perfil composto pelo Dr. Simão Bacamarte, sob pedido do delegado Pedro Brito Cândido, sobre o responsável pelo desaparecimento de 8 respeitáveis cidadãos da capital. O suspeito deve, primeiramente, ressentir-se de problemas de ordem maternal, o que indica um clássico distúrbio de complexo de Édipo não superado, seguido de violenta altercação com figuras de autoridade e de objetivação virulenta de fêmeas. Isso deve resultar numa inversão sexual, possivelmente intensificada por uma fixação de ordem anal ou de impotência peniana, se não os dois casos. Como pude investigar cuidadosamente em pacientes que sofriam de tais distúrbios. O suspeito deve ter presenciado, ainda na primeira infância, um ato de penetração por parte da figura paterna dominadora, remetida a uma passiva figura materna, o que deve ter produzido fixação patológica e total impossibilidade de um sadio comportamento semelhante. Conforme ilustrado nos estudos do Dr. Freud, tal fixação persiste censurada na mente desperta, sendo apenas evidenciada nos ditos sonhos úmidos, nos quais o suspeito deve colocar-se no lugar da figura paterna, tendo prolongados intercursos com a mãe ou com qualquer substituta simbólica, humana ou animal. Além dessa indubitável origem psicossomática, o suspeito deve sofrer de um caso crônico de ressentimento de ordem social e racial. Para detalhes desse distúrbio, ver o fundamental artigo de minha autoria, publicado no Anuário de Medicina de Lisboa, de novembro de 1983. Fixação anal e oral em relação ao coito interrompido, loucura, masturbação e divergências étnicas no caso de Maria Mulatinha. O responsável por tais crimes, além de configurar, como diagnostiquei, uma galáxia de disfunções patológicas, deve ser carente de recursos financeiros e pouco educado, quando muito, alfabetizado. Trata-se com absoluta certeza de um usuário constante de bebidas alcoólicas, destilados e entorpecentes, como caipirinha e erva de gato, além de um assíduo freguês de meretrizes idosas e sifilíticas, possivelmente de descendência negra ou índia, como indicado nos clássicos estudos de frenologia. Outra área do saber que nossa ciência tacanha ainda se ressente de utilizar, que postulam os descendentes de África ou América como mais propensos à violência, visto estarem mais próximos dos primatas, diferente das raças caucasianas, física e intelectualmente superiores. Recomendo às forças policiais procurarem por tal elemento entre cafetões, jogadores compulsivos, invertidos travestis, traficantes de ópio e passistas de escola de samba. Obviamente, o responsável tem passagem pela polícia e deve ter cumprido pena em uma instituição de correção. Desaconselho a polícia a investigar homens brancos, letrados e pertencentes a classes superiores,
Nossa cultura já deu indícios de que tais são os salvadores da sociedade, aqueles que guiarão o Ocidente em direção à supremacia da raça ariana. Aconselho força bruta, cacetetes elétricos, bombas de gás vomitório e sacos plásticos, não necessariamente nesta ordem, além de algemas e tornozeleiras de chumbo, daquelas que causam sangrias. Trata-se de um monstro que usará de sua força física e golpes baixos, aprendidos nos terreiros de capoeira e nas rinhas de galo. Entre as patologias acima, acrescentaria sadomasoquismo extremado, frieiras genitais e pústulas de bicho do pé. Assim, não tenham pena, batam na cabeça até o elemento desmaiar ou esperem por consequências. Convicto de que tais apontamentos serão de inestimável valor às forças policiais, finalizo aqui. Atenciosamente, Dr. Simão Bacamarte, especialista em medicina, psiquiatria e sociologia, Porto Alegre, 15 de dezembro de 1910. Gravações robóticas do relato de Simão Bacamarte, 24 de junho de 1911. O transcurso dos eventos revelou-se surpreendente. O admirável e singular Dr. Frederico Luizon, esse paradigma da raça pura, foi responsabilizado pelos crimes do assassino da nata, que agora, devido aos espantosos detalhes revelados pelos jornalistas criminais da capital e à localização de seu sobrado, está sendo renomeado de Estripador da Perdição. Tal resolução, que a princípio produziu uma gargalhada incontida da minha parte, foi gradativamente assentando sua veracidade sobre o solo da minha inquirição científica. Embora sejam raros os casos de desvio ou distúrbio dessa natureza entre caucasianos e ainda mais ricos e educados, a natureza não descumpre seu papel de apresentar ao olho moderno exceções às regras científicas. Analisando o caso de Luizon com redobrada atenção, revisei meus escritos e, para minha surpresa, relembrei da negra que o acompanhara na festa do Palácio do Governo. Tomo agora conhecimento de que se tratava da concubina de Luizon, o que apenas pode indicar sua influência nociva sobre o homem. Apenas o contato com a barbárie de uma etnia primitiva poderia levar à decadência desta admirável figura. Quanto ao meu perfil, que foi motivo de chacota por dias nos pasquins da cidade, certamente sob a concordância virulenta do inspetor Cândido, é óbvio que não estamos falando de um homem comum, mas de um gênio do crime e da perfídia que mascarou tão bem suas ações. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.